Eu decidi compartilhar com você um pouco do que Deus tem feito em minha vida nesses dias e quem sabe isso inspire você a mudanças. Há algum tempo atrás, não mais que 15 dias, inspirado pelo Espírito Santo, eu decidi dar uma parada e dar uma reavaliada em todas as áreas da minha vida, pelo menos as áreas que eu tenho consciência. E eu cheguei à conclusão que a minha vida estava fora de controle. Que eu literalmente tinha perdido o controle da minha vida. Eu já não estava no leme, eu estava reagindo. Eu não era o piloto do meu avião, eu era nem copiloto, eu era só um passageiro da minha própria vida. Eu não tomava decisões, eu não estava decidindo mais horário de acordar, horário de dormir, horário de comer. Eu perdi o controle, essa é a verdade. Tenho minha vida, tenho meu ministério, mas eu tive essa sensação. Eu não digo que é sensação. A maneira natural de explicar isso é sensação, mas eu tenho certeza que foi o Senhor. Eu tenho certeza que foi Deus quem me levou para esse processo de mudança. Porque Deus é assim, Deus se move. Deus, quando entra em nossa vida, através do seu Filho Jesus, ele produz movimento em nossa vida. E uma coisa impressionante que eu estou vendo e já quero compartilhar com você é que quando você começa a se mover, as coisas começam a acontecer. Quando você começa a mudar, tudo muda. Tudo muda. E você começa a dizer, peraí, por que eu não experimentava isso antes? Por que eu não vivia isso antes? Porque quando eu mais precisava, eu não tinha. Eu vivi essa experiência recente e estou aqui rasgando meu coração já no começo. Eu vivi essa experiência recentemente. A minha geladeira pifou da noite para o dia. E eu não tinha reserva nenhuma para pagar o conserto da minha geladeira. Eu me lembro que na hora que eu vi que a geladeira pifou, eu encostei, não foi recente assim não, foi no finalzinho do ano passado. Setembro, outubro, perto do meu aniversário. Eu encostei na parede. Eu falei, meu Deus, eu não tenho reserva para isso. Eu vou ter que gastar do cartão e o cartão já tá uma bola de neve. O que eu faço? E eu me lembro que eu pedi a Deus, eu encostei naquela parede, eu escorreguei nela sentado, ali na minha cozinha. E eu falei, meu Deus, envia para mim socorro, por favor, eu preciso pagar essa geladeira. Eu preciso pagar o conserto dessa geladeira. E Deus não falou nada. Você já pediu alguma coisa para Deus que Deus ficou calado? Então, eu pedi para Deus por volta de R$ 800 para arrumar minha geladeira, que eu achava que era o mínimo que ia dar de conserto nela. E chamei um mecânico de geladeira aqui, um especialista. Na hora que ele avaliou isso, 2 dias depois de ter pedido a Deus e nada de Deus mandar recurso, nada de Deus mandar dinheiro, nada. Aí, 2, 3 dias depois veio o técnico e ele viu que o problema não era nada peça, nada. Era que a minha geladeira tinha congelado, literalmente, né? Gerou gelo atrás, ela parou de gelar. Então eu tinha que deixar ela aberta 5 dias para esse gelo que tinha condensado ali atrás derretesse. Enfim, graças a Deus eu não precisei gastar aquele dinheiro. Porém, aquilo me fez pensar, sabe? Aquilo me fez refletir. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso viver no limite assim. E essa é uma das áreas, esse é um acontecimento. É ruim olhar para o espelho e ver que tem uma gordurinha a mais. É ruim olhar para a tua saúde e ver que não está tão legal.
E aí você olha para a vida intelectual e não está tão legal. Aí você olha para sua família e não tá tão legal. E seus hobbies e também não tá tão legal. Então, assim, chega um momento da vida que a gente tem que mudar. E desde outubro, setembro do ano passado, quando eu tive essa experiência, eu preciso terminar ela. E aí tá, passei por isso, vivi essa aflição, pedi a Deus socorro, Ele não enviou socorro naquele momento, porque Deus também responde não, tá bom? Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é sim, mas está sendo resistida lá no céu, e outro dia a gente conversa sobre isso. 21 dias demorou para a resposta de Daniel chegar. Então, às vezes tem resposta que Deus diz não, às vezes Deus diz sim, e às vezes ele disse sim, mas está tendo resistência espiritual e você vai ter que entrar em guerra. Mas aí, beleza, passou aquilo, eu continuei levando isso para a minha vida com Deus. Eu falei, Senhor, mas por que o Senhor não fez e tal? E beleza, as coisas mudaram, graças a Deus, o ano virou, as contas foram se acertando, e aí eu não precisava mais ficar desesperado se caso a minha geladeira fundisse, se tivesse um problema, eu já teria o recurso para pagar a geladeira agora. Eu estava já agora em março desse ano. Então fui pregar em um lugar, um amigo me convidou a pregar. Quando eu terminei a palavra, um dos discípulos dele chegou em mim e falou, pastor, qual é teu Pix? Eu achei que ele fosse o diácono da igreja, alguém que cuidasse do financeiro da igreja. Passei meu Pix para ele, ele pediu, abençoa minha família. Eu orei, abençoei a família dele. E ele fez o Pix. Beleza. Aí eu voltei para casa depois daquela noite, eu não tinha nem noção do que ele tinha feito, da oferta que ele tinha mandado. E quando eu cheguei em casa, meus irmãos, é assustador. Eu nunca tinha recebido uma oferta daquele tamanho. Nunca. Nenhum momento. Quando preguei nos lugares, quando viajei, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, como esse jovem empresário é generoso, abençoador, glória a Deus, eu abençoei tanto ele. E sim, a bênção tem a ver com tocar o coração de quem você abençoa. Jacó, para roubar a bênção do irmão dele, precisou agradar o coração do pai. E sim, não é que eu estou dizendo que a bênção é interesseira, eu estou dizendo que quando você quer ser abençoado por alguém, você deve tocar o coração dela. E aquela oferta de fato tocou meu coração. Mas qual foi a minha conversa com o Senhor? Com aquela oferta aberta no meu celular, né? Eu vi o Pix, eu fui orar na mesma cozinha que alguns meses atrás eu estava pedindo para Deus uma parte só daquela oferta. E eu perguntei ao Senhor, por que você não me enviou antes isso? Quando eu precisava. O que o Senhor está querendo me ensinar? Qual é a lição, meu Pai? Eu não estou entendendo. Quando eu mais precisei e te pedi, eu estava sentado ali. Eu lembro que eu orava olhando para o lugar que eu estava sentado. E o Senhor me disse, filho, ao que tem, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você deve saber qual é a menção desse texto. É lá da parábola dos talentos, não do semeador, dos talentos, onde aquele que guardava o dinheiro que o Senhor dele deu para ele, ele afundou, enterrou aquele dinheiro e disse que tinha medo, e o texto diz que aquele que tinha mais, Deus ia tirar desse que enterrou e dar para ele. Porque Deus não nos dá coisas, seja dinheiro, saúde, qualquer coisa. Deus não nos dá nada por necessidade.
Deus não nos dá nada por necessidade. Deus não é esmoleiro. Sei lá se existe essa palavra. Deus não quer te dar uma esmola. Deus nos trata como filhos. O Senhor me disse aquele dia que eu recebi essa oferta e foi tão chocante para mim. E o Senhor me disse: eu te enviei esse dinheiro porque eu quero que você abençoe sua esposa, eu quero que você tenha um tempo de descanso, eu quero que vocês vão comer comida japonesa, que vocês gostam tanto. Sim, Deus é pessoal e Ele fala pessoalmente com a gente. Mas Deus me falou: você nunca ia receber essa bênção com aquele pensamento de escassez, com aquele pensamento de necessidade, com aquele pensamento de falta. Eu não quero que você seja um pedinte, eu quero que você seja filho. Eu quero que você seja meu filho. É por isso que esse dinheiro veio a você em uma época que você não precisava. Porque você mudou. Então, queridos, tem mudanças que a gente passa na vida e tem apertos que a gente passa na vida que nos mudam, nos moldam, nos transformam. Mudam o nosso coração, mudam a nossa postura, mudam o nosso jeitão. Porque, de fato, não dá para viver uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Essa é a intenção dessa série de vídeos que eu estou fazendo com vocês aqui. A intenção é compartilhar minhas experiências do dia a dia. Esse vídeo acabou indo para um rumo que eu não imaginava. E, aliás, todos os vídeos desse canal não vai ter edição. Eu vou simplesmente ligar a câmera e compartilhar com vocês. Então já me segue, porque vai ser gostoso demais a gente viver essa experiência juntos. Porque, como eu disse no começo do vídeo, se você está aqui comigo até agora, é porque você espera mudanças. Deus me chamou para mudar. E eu sinto que Ele está chamando você para mudar também. É tempo de mudanças poderosas. É tempo de renovação de entendimento. E isso vai mexer com todas as suas estruturas. Quando eu me sentei naquela primeira sexta-feira lá atrás, é inesquecível. Eu olhei 26 áreas, inclusive eu estou com os papéis aqui. Eu vou guardar esses papéis para o resto da minha vida. Aqui. Dá para ver? Dá, né? Isso em vermelho são os livros que eu vou ler em cada área. Foram 12 áreas e umas 26 coisas específicas que eu cheguei à conclusão que eu precisaria mudar naquele momento. Eu tomei consciência, eu falei, vou mudar. Mas eu me lembro que naquele momento, que eu estava olhando para tudo isso, e aliás, Deus me deu uma mentoria chamada Brahá. Se você se interessar, me chama aqui no WhatsApp, me chama pelas redes sociais, vai lá no meu Instagram, @PREvertonCarvalho, me chama lá, que eu quero te colocar nessas primeiras turmas, mentoria Brahá. E lá na mentoria Brahá, que significa bênção em hebraico, eu faço isso aqui com todo mundo. Você vai chegar à conclusão de onde tua vida está e onde tua vida vai chegar. Esses em vermelhinho aqui, como eu falei, são livros que eu vou ler em cada área. Já estou lendo, já tenho uma tropa desses livros aqui.
Inclusive, ó, tem alguns aqui, ó, poder da autorresponsabilidade, como viver acima da mediocridade, opa, o milagre da manhã, o poder da ação. Ali na minha estante tem a minha prioridade máxima, que é a área financeira. Achei a vaca gorda do meu querido pastor. Ele é pastor e é pai para mim. Pastor Arão Xavier, Arão Henrique Xavier. Mestre nessa área financeira. Enfim, quando eu estava com tudo isso na mão, eu precisava tomar uma decisão, que é o que a gente faz lá na mentoria Brahá. Tá bem no comecinho, então, rapaz, tá muito barato para entrar nessa mentoria. Tá muito barato. Me chama no WhatsApp. Se você precisa me encontrar, vai lá pro meu Instagram, é mais fácil. Na minha bio tem o meu link lá na minha bio do Instagram. E aí você vai me achar. Se você não me achar no link, me acha lá na DM, me chama para conversar. Qualquer lugar aqui você consegue. E você vai entrar. É uma turma por semana só, com 10 pessoas. Nós temos uma sessão com todo mundo, com 10 pessoas. Nós fazemos uma autoavaliação. Isso aqui, ó. Você vai sair com a sua vida avaliada e as áreas que precisam mudar. E depois dessa avaliação, você tem uma sessão pessoal comigo, de 1h30 a 3 horas. Depende da situação, depende do que Deus fizer nesse encontro pessoal, depende de onde você quer chegar, enfim. Eu cheguei a conclusões, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. E aí eu precisava escolher, porque é isso que eu faço. No final da avaliação, você também vai ter essa oportunidade, né? Aqui no cantinho, da minha vida social. Eu precisava de novas conexões, de um network abençoado e de influência positiva. E eu só orei, eu falei, Deus, eu não quero nada, eu só quero amigos. Recentemente, um casal de discípulos amados me deram uma chave poderosa que eles ouviram em algum lugar. Não sei se foram eles que inventaram, tá? Eu e Maria. Espero que vocês estejam ouvindo esse vídeo aqui, vendo. E eles me disseram que fizeram uma oração. Senhor, me conecta com os teus amigos. E eu comecei a fazer essa oração nessa sexta-feira, com a minha vida avaliada e dizendo, eu preciso mudar. Eu orei na sexta. No sábado nós tivemos uma reunião especial de pastores para a consagração da minha irmãzinha do coração, a Nath, lá de Barrinha, filha do querido pastor Zé Otávio. E eu estava lá. E lá nessa consagração eu encontrei um casal maravilhoso, Jean e Apri. Eu estou registrando aqui os nomes porque eu faço questão. É o primeiro vídeo dessa série de mudanças na minha vida. Eu encontrei o Jean e a Pri, encontrei o tio Edson, maravilhoso, lá. E lá eu falei para eles, a gente precisa andar junto, cara, por favor, me leva para perto do seu círculo. E aliás, eu quero conhecer teu pastor. Eu sou doido para conhecer o pastor Arão Xavier pessoalmente. Eu nunca tive a oportunidade de uma conversa. Para resumir a história, Deus me conectou com esse homem através da vida do Jean e da Pri. O Jean e a Pri já são algo que eu nem imaginava. Que vieram e chegaram e, na verdade, a gente se encontrou lá na consagração da Nath. Que dia especial. No outro dia, queridos, eu estava na sala da casa do pastor Arão. Que dia.
Não é sobre pessoas, é sobre propósito. As pessoas são especiais também. As pessoas ganham um lugar especial em nossa vida, em nosso coração. Mas eu quase não acreditava. Eu quase não acreditava no que estava acontecendo. Nós passamos umas 5, 6 horas conversando. E aquilo foi tão grande para mim. Depois, o pastor Arão veio parar aqui em casa, né? No domingo nós conversamos. Na terça, ele veio aqui em casa. Na quinta, eu passei uma tarde, preguei na igreja dele em Sertãozinho à noite. Depois, no domingo, eu fui na igreja dele, o Judá Bertelli estava pregando lá. Eu fui lá. Deus tem seus carinhos, não tem? O Judá era o meu sonho ver ele pregar. Fazia tempo que eu não via. E bem na igreja do pastor Arão, bem nessa época, bem depois da sexta-feira que eu pedi a Deus tanta mudança. E a grande necessidade que eu encontrei foi a necessidade de network, de novos amigos, de novas conexões. E não foi só isso, a gente continua e o pastor Arão entrou na minha vida e se tornou essa ponte para esse novo tempo que está acontecendo. Por que eu estou contando esse testemunho? Tudo isso se une com a minha história. Tudo isso se une com o que Deus já tem feito. Eu tenho um pai incrível, o Luizinho, o pastor Luizinho. Para mim é o pai. Eu chamo ele de papi. Para mim ele é meu papi. Ele foi o catalisador de toda essa mudança. Ele sempre, com a graça de Deus, me deu direções. Sempre. E tudo isso se conectou em uma mudança. O que eu estou dizendo é que se você começar a mudar, tudo vai começar a conspirar a seu favor. Nós somos ensinados a viver no mimimi, a ficar dando desculpa para tudo. Sai do mimimi, assume a responsabilidade que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Sim, as conexões são necessárias. Você vai precisar de novos amigos. Não é que os antigos amigos não valham. Eles valem, é que o novo tempo precisa de novas conexões. E aliás, você vai ser o campo de conexão entre os velhos amigos e os novos amigos. Ninguém fica para trás. Ninguém perde nesse processo. Ninguém. Mas se você começar a mudar, as coisas ao seu redor vão mudar também. Isso aqui foi para um outro rumo que eu nem imaginava. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu vou gravar um outro vídeo já logo depois desse para compartilhar o que estava escrito. Agora eu derramei meu coração. E se você quer mudar e precisa de inspiração, seja bem-vindo ao meu canal. Vou mandar junto, porque eu quero documentar aqui, vídeo após vídeo, tudo que Deus tem falado. Eu vou abrir meus cadernos de anotação, eu vou abrir meus diários de oração e vou compartilhar com vocês tudo que Deus tem falado comigo. Eu estou com pelo menos umas 4 mensagens que eu ouvi nesses últimos 15 dias, que eu anotei tudo e eu quero compartilhar com vocês. Tem uma poderosa do T.D. Jakes. Tem algumas lives lindas que eu tenho ouvido do pastor Arão e sendo ministrado, que eu anotei tudo e quero compartilhar com vocês. Fora as leituras. Agora eu virei workaholic de leitura. Parceiro, eu vou ler todos aqueles livros ali, ó, em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Eu ainda estou acelerando, estou criando novos hábitos,
Mas isso também faz parte desse compartilhar aqui, ó. Que Deus use esses meus 5 pães e 2 peixinhos para mudar a tua vida. Eu creio que sua vida vai mudar, porque a minha vida já está mudando. No próximo vídeo a gente continua esse papo. Beijo, Deus abençoe.